Bem-vindos ao 45º episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e comigo estão, todos iluminados, os meus comentadores residentes. Olá, Bernardo Faro e Joana Marques Brás. Como estão, meus caros? Olá. Muita luz, a irradiar muita luz. Aqui no estúdio temos muita luz, sim. Segunda-feira o país apagou-se, o debate entre os dois maiores partidos lá aconteceu e a Spin Viva voltou às notícias com novos clientes por causa de uma fuga de informação que ainda não está totalmente esclarecida. Para além disso, vamos falar também dos festejos dos feriados de 25 de Abril e 1 de Maio. Joana, começamos por ti. Quero saber tudo o que é que aconteceu na tua vida durante o apagão, o que é que achaste? Olha, o que é que aconteceu na minha vida, estava no tribunal. Pois foi. Então percebi logo naquele momento que tinha sido pelo menos a nível nacional, porque a comunicação no tribunal, onde eu estava pelo menos, foi logo informado isso e depois quase que fizemos uma audiência de julgamento, mas não, o juiz queria, mas não fomos. Tu percebeste logo o que se estava a passar? Eu percebi Ficaste logo sem rede? Ou... Não, eu mantive a rede e percebi logo o que estava a passar por causa de grupos do WhatsApp. Ou seja, antes de ter alguma notícia, tenho grupos do WhatsApp onde tenho amigos por vários sítios da Europa. Mas ainda tinhas rede, então. Eu fiquei logo sem rede. Às 11h33 fiquei sem nada. Eu tinha rede, não para chamadas, mas para WhatsApp. Okay. E então percebi que havia pessoas em Espanha que não tinham e percebi pessoas em França que também não tinham. E então percebi que há uma coisa que não era só Portugal. Antes que eu me esqueça, acho que temos que dar os parabéns à rádio no geral, mas em específico também à Rádio Observador, que esteve ininterruptamente a informar a população sobre o que se estava a passar e que, muito importante, desmentiu muitas mensagens catastróficas que começaram logo a circular naquele dia. Por isso, longa vida à telefonia. Eu senti-me, ainda por cima foi tão próximo do 25 de Abril, eu senti, claro que não tem comparação possível, mas na perspectiva de fiquei colada à rádio o dia todo, que eu acho que é o que se conta que aconteceu no dia 25 de Abril de 74, Sim. Que é as pessoas ligadas à rádio, porque era a única forma de saberem o que estava a passar. E então foi muito giro ver a família inteira agarrada à rádio. Foi muito giro agora, que nós sabemos que nada aconteceu, Sim. No sentido de nada de mais grave aconteceu. E a não ser a economia e os danos para a economia, que nós ainda não sabemos na totalidade o que é o dano, o impacto, sim. Mas podia não ter tido graça nenhuma. Podia não ter mesmo tido graça nenhuma. Sim, sim. Podíamos ainda não estar aqui, não é? Pois, exato. Sim. Quer dizer, nós se calhar estaríamos, porque rádio, não é? Se calhar até conseguíamos. Pois, mas ainda bem que não aconteceu à sexta-feira, o dia do nosso programa. Sim, também, no meio da emissão. Imaginem, sim. Mas eu queria falar uma nota para a REN, que eu começo por dizer que eu não percebo nada de eletricidade, portanto eu não sou especialista em eletricidade, mas tive, e acho que de modo geral é o que umas pessoas têm estado a tentar pensar neste tema, que é ouvir os especialistas, não é? Claro. Mas mesmo dentro dos especialistas há opiniões diferentes, e uma nota primeiro para a REN, porque segundo aquilo que os especialistas dizem funcionou muito bem, apesar de terem sido 10 horas, foram 10 horas que poderiam ter sido mais tempo. Exato. E portanto conseguiram reativar os sistemas logo com uma celeridade muito grande. Quando bateu a noite, não é? Que era aquela altura crítica, que era mesmo Exatamente. preciso de luz. Sim. Mas depois uma nota para o governo, portanto isto já foi falado por muitas pessoas, mas Pedro a verdade Santos é que criticou muito, sim. Pedro Nuno Santos criticou muito, e aqui a minha crítica vai para o governo, mas depois também há uma crítica a todas as pessoas do espectro político porque há uma utilização política deste tema, e enquanto nós estivermos a discutir este tema utilizando-o para capitalizar votos, em princípio nada vai acontecer. Portanto, mais importante do que nós andarmos a tirar pedras em período de campanha eleitoral com base num apagão que aconteceu, é nós pensarmos o que é que realmente podemos fazer para melhorar e para tornar diferente um próximo apagão que aconteça, ou uma outra crise que aconteça. Isto é um assunto que toca a todos, não é? Exatamente. Portanto, eu não sei se o PS teria reagido de outra maneira. O PS diz que sim, mas se fosse o PS no governo, estaríamos a ver o Luís Montenegro a criticar Pedro Nuno Santos, certo, e a dizer que faria de outra maneira, que até nem foi o que fez. Mas achaste que o Luís Montenegro devia ter vindo falar mais vezes, por exemplo? Luís Montenegro e o seu governo todo. Eu acho que não houve uma boa comunicação da parte de Luís Montenegro. A mensagem que seguiu da Proteção Civil, foi só às 6 muito da tarde. Acho que houve uma pessoa da Rádio Renascença, o Pedro Leal, que diz: o ministro diz-nos que o SMS foi enviado e que por problemas de rede não seguiu. Podia ter falado com as rádios, a Proteção Civil podia ter falado connosco e teríamos percebido o que podíamos fazer se quisessem transmitir alguma coisa. Exatamente. Portanto, houve transmissões da parte do governo na rádio, mas da parte das pessoas da rádio há também esta crítica de podiam ter vindo falar connosco. Claro. Portanto, de alguma maneira não foram falar o suficiente. Portanto, acho que começa daí. Acho que a Ministra da Administração Interna não ter aparecido, gravíssimo. Acho que elementos do governo, logo no início, terem vindo dizer e não descartar a possibilidade de um cyberataque, que eu percebo
que, não sabendo eles também se tinha sido ou não, ficava um bocadinho difícil de descartar essa hipótese. Mas então não a mencionavam sequer. Para não causar pânico, não é? Nesta situação, o problema é o pânico que é causado. Claro, Quer dizer, eu fui ao supermercado, porque na verdade eu tinha de ir ao supermercado porque eu não tinha quase água em casa. Como é que foi? Conta-nos tudo, o que é que viste? Eu vi duas pessoas quase entrarem. Sabem, quando começam a porrada. Por papel higiênico. Começam a porrada. Não, por causa de um garrafão de água. Quando começam a porrada, mas não desferem o primeiro soco. Estão ali naquela do ameaçar. Vai, não vai. Pessoas a levarem litros e litros de água que também Exatamente. não se percebe. Mas porquê? Porque ninguém sabia quanto tempo é que isto ia durar. E nos corredores ouvia-se muito os pi dos russos. Estão a perceber? Aquela asneira. Os pi dos russos. Okay. E a verdade é que acho que o governo não teve aqui um papel muito importante, ou não teve um papel fundamental para tentar acalmar a população, que seria o papel do governo, porque assim, o governo, também, tal como eu não sou especialista na eletricidade, o governo também não. E foi uma coisa totalmente nova, não é? Seria a REN. E aqui uma palavra para a REN, porque acho que é importante isto, de falou-se muito sobre a privatização da REN. Isto teria acontecido na mesma se a REN fosse pública ou privada. Óbvio. Eu acho que o que nós podemos aprender daqui é a importância estratégica da REN. Tal como nós tantas vezes falamos, quando falamos da privatização ou da nacionalização de certas estruturas em Portugal, esta é a maior prova disso. O nosso país vai ao charco numa semana sem eletricidade. Portanto, é um país que termina no espaço de uma semana sem eletricidade e nós conseguimos ver isto a acontecer. Quando nós tivemos pessoas do governo a ir comprar jerrycans de gasolina ou de gasóleo para ir alimentar os geradores da maternidade Freire da Costa, nós percebemos que não estamos preparados, mas sobretudo que nós não funcionamos sem energia. Portanto, a REN deve sim ser um serviço público, não é? E que não deve ser um serviço que é gerido por pessoas da China, que é que é um sistema altamente frágil a nível de política, é um sistema, é uma ditadura, portanto, acho que devíamos recomeçar a conversa da importância estratégica de certos serviços em Portugal e que não fique só no ar, que é concreto, é mesmo estratégico, que é mesmo importante para nós numa altura em que nós estamos em guerra. Acho que agora há de acontecer isso. Bernardo, conta-me tudo como é que viveste o dia 28 de Abril, que vai ficar marcado como o dia do apagão geral em Portugal. Acho que antes de mais passar a notícia de que teve muita piada, porque eu comecei esse dia a chegar à Fidelidade pelas 8h30 para as 9h e comentei lá com um colega de trabalho que é formidável como a eletricidade está por todo lado e se nós dois para amanhã ficarmos sem eletricidade, não tudo digas. Acaba. Engraçado. E chega às 11h30 da manhã e ele vem ter comigo e tipo, desculpa, o que é que tu tens a ver com isto? Género, tu és vidente, género, estás por trás disto. Portanto, a minha manhã começa assim. Isto é um outro nível de Illuminati. Há uns que é os russos, há outros que é o Bernardo. Não, isto só teve piada porque, enfim, isto foi porque eu tinha estado a ler umas coisas precisamente sobre isto, mas não interessa agora. Mas teve piada essa coincidência nesse dia. Olha, há muita coisa aqui que eu tenho a dizer. Primeiro, logo para começar, como eu trabalho na Fidelidade, porque é serviços financeiros e tem a dimensão que tem, nós temos geradores. Portanto, eu estive a trabalhar até às 4h30 da tarde, já estava toda a gente de férias a aproveitar o dia. E eu ainda a trabalhar, em reunião com a equipa, de repente nós saímos e estava a Fidelidade completamente deserta e só é que nos caiu a ficha, ok, se calhar agora começávamos a olhar para nós próprios e começávamos a fazer as perguntas difíceis. Mas posto isto de parte, lá fui para casa, sem saber o que ia comer nem nada, cheguei a casa, a minha prioridade era saber se eu tinha brasa para assar qualquer coisa, tipo fazer qualquer coisa na brasa, era a minha prioridade. Até que a dada altura depois eu parei para pensar e eram bem que 5h30 da tarde, saí de casa, portanto eu vivo ali na zona do Saldanha, saí de casa de moto, fui dar uma volta por Lisboa e acho que foi um dos dias mais poéticos que eu acho que tenho vivido. Que bonito. Ou seja, estávamos todos incontactáveis. Eu desci até ao Terreiro do Paço e depois estive ali um bocadinho na zona dos barcos e era ver as pessoas a viver a vida, sem telecomunicações, sem fotografias ou selfies para os Instagrams, sem notificações de nada. Os jardins encheram-se de gente. Ainda para mais era só dinheiro, portanto a maioria das pessoas ou tinham uma cerveja ou não tinham muito mais, estávamos todos com meia dúzia de trocos no bolso. E foi muito giro neste sentido, foi ver as pessoas a serem pessoas, a saber estar a ser pessoas, e nesse sentido acho que foi muito giro e quase que eu adorava ter uns dias destes por ano. É este mas ponto. Sabendo que a luz depois volta. Sabendo que depois a luz volta, portanto assegurando isso. Mas era género tem piada, porque eu mesmo nesse dia, ou seja, eu segunda-feira, depois de ter feito este comentário na altura, no início da minha manhã com este meu colega lá na Fidelidade, eu depois comentava que tenho andado a pensar muito em ter, por exemplo, um Nokia 3310 ou algo do estilo, que possa só ter gravados meia dúzia de números para deixar o iPhone em casa e as aplicações todas em casa assim de vez em quando, só para ter sossego deste mundo em que estamos sempre conectados. E o dia 28 foi exatamente esse exercício, mas levado ao extremo.
pá, não há e-mails, não houve nada. Mas enfim, pondo agora este lado poético de parte, é óbvio uma grande preocupação. Mas para mim, repara, isto é uma grande preocupação. Eu acho que é nestes momentos que o comentário político se torna ridículo, porque de repente foi ver em 10 horas toda a gente é um especialista formado no ChatGPT a mandar umas postas de pescada sobre o que a nossa rede elétrica devia de ser ou deixar de ser. Eu não vou dar qualquer opinião sobre isso, eu vou só dar 2 pontos que acho que são importantes nós refletirmos. Primeiro, porque eu acredito sem dúvida na integração europeia, eu acredito muito nisto, na colaboração, cooperação entre países. Eu sou um europeísta de gênese e eu acredito genuinamente no projeto europeu. No entanto, e se calhar porque também a minha base política e de formação vem daí, eu acredito muito na soberania dos povos. E aquilo que me mete muita confusão é ver que Portugal é hoje um país, não é só dependente energeticamente de terceiros, mas nós somos hoje um país altamente dependente em quase todos os setores daquilo que seja a nossa economia ou o bom funcionamento do nosso país. Isso preocupa-te? Isso preocupa-me muito e, portanto, eu acho que o exercício não é nós pensar aonde é que nós temos que reduzir a dependência. Por exemplo, ainda no outro dia a Mariana Mortágua em debate com o André Ventura foi brilhante naquelas peças de Lego que ela leva a mostrar como efetivamente o Ventura tem andado a bater muito nesta tónica de que Portugal está muito dependente agora dos produtos chineses e não sei o quê, e estamos a ser inundados, e afinal não. E, portanto, mas no entanto, o exercício também que é preciso fazer é que 70% daquilo que nós cá consumimos ou mais, em alguns setores 100%, noutros sem dúvida menos do que 70%, mas nós somos um país muito importador de quase tudo. E, portanto, a nossa capacidade de soberania e de proteção das nossas fronteiras e do nosso povo é hoje muito frágil. E eu acho que isto da eletricidade obriga-nos, ou obrigar-nos-ia a fazer este exercício de que outras áreas ou setores da nossa economia e da nossa realidade enquanto nação soberana devem estar protegidos, e então aqui também eu dou esta nota de que, efetivamente, REN e outras empresas que, sendo estratégicas, eu não sei se devem ser mais ou menos privatizadas, e aqui se calhar falo contra mim. E depois há outra nota também que eu acho muito importante. Se há aqui algum aproveitamento político a ter que ser feito, eu acho que não é o facto de que, como o Ventura e o Pedro Nuno Santos vieram dizer muito, muito fervorosamente de que houve um apagão no governo e a falta de comunicação. Epá, malta, não sejamos dramáticos e não finjamos que eles faziam melhor, porque ninguém estava preparado para isto. Claro. Portanto, ponto final. Aquilo que se fez foi o melhor que se pôde fazer com aquilo que à data se foi improvisando. Mas não foi bom. Ou seja, não foi ótimo, claro que não. Os outros fizessem melhor, a Exatamente, fizesse melhor, é isso. Mas acho que o governo, seja ele qual for a cor política que lá estiver, há espaço para melhoria, preparado. Sem dúvida alguma, há espaço para melhoria, não só nesta crise como em qualquer outra, mas cá está, isso é a mesma coisa que eu dizer, que o António Costa podia ter feito muito melhor nos primeiros dias do Covid. Epá, ele há de ter feito o melhor que sabia com aquilo que tinha à data do evento, não é? Quer dizer, um Covid foi uma pandemia, agora foi um apagão nacional, levou a cabo Portugal e Espanha, a Península Ibérica, estamos a falar de 50 milhões de pessoas, ficámos todos às escuras no espaço de 30 minutos. Portanto, isto não é uma coisa inédita, ninguém sabia. Agora, o aproveitamento político, eu acho que aqui deve haver, é efetivamente nós pararmos para pensar. Portugal, graças a Deus, ou graças à nossa posição geográfica, é iluminado 24 horas com mais sol do que muitos outros países. Nós estamos a querer fazer uma transição energética. É efetivamente tempo de nós, se calhar, então, pormos na agenda o acelerar desta transição energética, não só por matéria de sustentabilidade, que, ok, giro, fixe, vamos salvar as focas, mas também por uma questão de dimensão estratégica, de posicionar Portugal como nós não temos de continuar a gastar milhares de milhões de euros por ano a comprar gás natural ou combustíveis fósseis a terceiros. Nós somos autossustentáveis naquilo que vai da produção. É mais barato, não é? Não é mais barato, compramos a Espanha porque é mais barato. Se calhar ainda mais barato, é verdade, mas isso faz parte do exercício da transição energética. E é aí que eu digo, a transição energética pode ser desde nós repensarmos os combustíveis fósseis e irmos atrás, por exemplo, de energia nuclear, que é, por exemplo, um exercício que Portugal não pretende fazer. Ok, não pretendemos por variedíssimos aspectos, mas nós queremos eólica, nós queremos hidráulica, nós queremos solar, nós queremos muitas outras energias. Então, usemos este momento para também refletir e dizer, não, isto tem que ser um plano estratégico, um ponto estratégico para a definição do nosso país, para a nossa proteção, para a nossa soberania, e vamos então acelerar esta transição. Portanto, eu acho que este devia ser o aproveitamento político mais do que dizer que o governo podia estar melhor. Porque é óbvio que podíamos, sem dúvida alguma. Eu acho que o governo podia ter feito mais e melhor, mas isso podemos sempre. Essa é a ambição humana, não é? A
questão, ao contrário, é o que é o aproveitamento, que de lição aqui nós retiramos, mais do que a dependência que existe de acordos intracomunitários europeus, que existe, e é um corredor energético do qual nós já fazemos parte há uns anos, é o que é que nós aqui podemos fazer para aprender e dizer, ok, Portugal tem que fazer melhor, diferente, por uma questão de proteção Vamos também. ver se isto muda alguma coisa. Eu queria dizer uma coisa Joana? relativamente a este ponto do aproveitamento político e por causa da sustentabilidade, que é, foi muito triste ver durante os dias seguintes ao apagão que utilizou-se isto para por quase colocar em causa a transição energética e a sustentabilidade, os modelos mais sustentáveis de produção de energia. Questionou-se o fecho das centrais a carvão. Quer dizer, como se isso fosse o problema. Se calhar, ou seja, se calhar até poderia, como eu lá está, volto a referir, eu não percebo de energia, mas até percebo que possa haver um argumento junto dos técnicos de que a central a carvão poderia ter facilitado alguma coisa. No entanto, isso não pode continuar a ser uma possibilidade em cima da mesa, tendo em conta o nível em que nós estamos, a alteração climática, claro. tendo em conta do gasto de recursos E os naturais compromissos que que temos também. os compromissos que nós temos. Portanto, não vamos pôr em cima da mesa uma questão que já foi resolvida há não sei quantos anos atrás e que nós já percebemos, sim senhor, temos que avançar para um modelo mais sustentável. Então agora, dentro deste modelo mais sustentável, vamos perceber o que é que podemos fazer e dar uma nota só por como é que o Ciresp continua a falhar. Isso é uma impressionante. Quer dizer, também. isto esta é a maior prova de que não Pois tem a os ver milhões com e milhões cores que se gastou. políticas. Ou seja, o Ciresp já falhou no PS, o Ciresp já falhou no PSD, Sim, não tem o nada a ver Ciresp com... continua a falhar, porque a verdade é que nós não pensamos que uma catástrofe vai acontecer até a luz apagar, não é? Sim. Mas Isto é o quê? lembra-me Incompetência? É o quê? Eu não consigo perceber porque é que o Ciresp continua a falhar, mas a verdade é que já chegou a hora de nós se calhar pararmos um bocadinho e pensarmos, ok, temos mesmo que reformular isto de raiz, não é? Se o Ciresp não está a funcionar, temos que perceber se é preciso outro Gastar mais sistema milhões, ou sim. qualquer outra coisa, porque alguma coisa não... Se continuar a falhar consecutivamente, seja em incêndios, seja em apagões, então acabou, porque um dia pode falhar e pode morrer muita gente. Aliás, já aconteceu nos focos de Troia. nos incêndios. Sim, e acho que é um bocado pegando neste tema, ou seja, isto lembra-me um bocado, eu lembro que foi na altura do António Costa, ainda como Primeiro-Ministro, que houve aí alguns movimentos aqui em Lisboa, muito levados a cabo por cientistas, investigadores, professores universitários, de tentar precisamente consciencializar o facto de que nós estamos ainda menos bem preparados do que aquilo que estávamos há uns séculos atrás, a propósito da eventualidade de um qualquer terremoto. Lembro que foi um tema qualquer, de uma discussão de placas tectónicas, Claro, os movimentos e 30 por uma linha, e lembro que na altura houve alguns movimentos no sentido de consciencializar e de que nós devíamos estar preparados. Eu percebo que ninguém se prepara para o pior cenário. Ou não é que ninguém se prepara, a maioria, nós não vivemos a pensar no pior cenário, não é? Eu não saio de casa a pensar que posso ser atropelado. Não, ninguém por saía exemplo, de casa. senão nós não saíamos de casa. Agora, também importa, cá está, é perceber que os mecanismos existem, que uma vez acionados, que funcionam. Eu acho que este aqui é o grande passo. Claro. Eles existem, é verdade, eles existem todos. Estão dotados de capacidade e recursos? Sim, estão, mas se calhar aquilo de que estão dotados não são suficientes. Exemplo, eu lembro de agora, nos últimos dias, ter visto em comentário político que os geradores da nossa saúde só têm, por norma, recursos para cerca de 12 horas. Isto está tudo bem, excelente, mas lembramos-nos, por exemplo, daquilo que aconteceu aqui há 3 ou 4 ou 5 anos em Portugal, que foi na altura uma greve das transportadoras de combustível. Verdade. E de repente em 24 a 48 horas Portugal ficou completamente parado, que não havia combustível para nada nem para ninguém. Uma vez mais, porque nós somos 100% dependentes de fontes externas naquilo que às compras e à distribuição de combustível diz respeito. Para fechar? Portanto, para fechar, significa então que se calhar é de nós voltarmos a parar para pensar de, ok, as estruturas existem, como é que elas podem estar mais bem capacitadas e quando é que uma vez a serem chamadas a agir, efetivamente funcionam de acordo com as expectativas. Muito bem. E portanto, acho que encerro por aqui este tema. Passando agora às recomendações, quero saber o que é que os meus comentadores têm para sugerir esta semana. Começamos por ti, Bernardo. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Ora, olha Vasco, eu vou fazer aqui 2 recomendações. Uma delas é um livro que eu quero muito comprar agora, que se chama Antes do 25 de Abril, Era Proibido, por António Costa Santos, ok? Isto é uma segunda edição. Eu só quero ler a sinopse porque, efetivamente, para nós mais jovens, eu sou nascido em 92, o 25 de Abril já lá vai há tanto tempo, e antes disso a ditadura nenhum de nós naturalmente se lembra. E então eu quero só ler a sinopse, porque acho que é mesmo giro nós pararmos para pensar naquilo que são as liberdades que nós hoje temos e damos como adquiridas, como o Rodrigo Guedes Carvalho falava a propósito da eletricidade esta semana, e que efetivamente aqui se nota tão bem. Portanto, a sinopse vai do seguinte modo: já imaginou viver num país onde tem de possuir uma licença do Estado para usar um isqueiro?
Uma mulher para viajar precisa de autorização escrita do marido. As enfermeiras estão proibidas de casar. As saias das raparigas são medidas à entrada da escola, pois não se podem ver os joelhos e não se pode ler o que lhe apetece, ouvir a música que quer ou até dormitar num banco de jardim. Já nos esquecemos, mas há 50 anos, feitos agora em abril de 24, tudo isto era proibido em Portugal. Tudo isto e muito mais, como dar um beijo na boca, em público, um ato exibicionista atentatório da moral, punido com coima e cabeça rapada. E para os namorados que num banco de jardim não tivessem mãozinhas onde deviam, havia as seguintes multas. Mão na mão, 2 escudos, imaginemos. Mão naquilo, 5 escudos. Depois, aquilo na mão, então já eram 30 escudos. Aquilo naquilo, eram 50 escudos. Aquilo atrás daquilo, 100 escudos. E havia um parágrafo único. Com a língua naquilo, 150 escudos. Era mais caro, ok. Era preso e fotografado. E portanto, acho este livro tão bom que quero muito comprá-lo. A segunda recomendação que eu aqui deixo. Eu tenho esse livro em casa, posso ter Tens? emprestar. Então pronto, Boa, então a Joana boa. vai-me emprestar este livro. A segunda recomendação que eu tenho, assim muito rápida, é de um artista chamado Ren, e ele é britânico, é um tipo brilhante. É um tipo brilhante. É um tipo que luta há muitos anos com saúde mental, mas saúde mental agressiva mesmo, com doenças muito debilitantes, e queria aqui deixar uma música dele chamada Hi Ren, Olá Ren, e que ouçam porque é a personificação daquilo que é para ele a luta que ele vive há muitos anos de saúde mental, e que acho que é brilhante, a música está brilhante, ele é um artista brilhante também, e portanto é só isto. Muito Ren. bem. Bernardo, queria só dar a nota que o meu pai comprou o livro que tu sugeriste há 1 ou 2 semanas, O Homem em Busca de um Sentido. Ok, e pronto, Viktor Frankl. E vou Grande depois, livro. quando o meu pai acabar As de ler nossas também. sugestões a darem frutos. Isso. Olha, a minha Joana. sugestão é... portanto, não sei se vamos só relembrar aqui estas questões. Em 2023, em outubro, porque o Dia da Saúde Mental é dia 10 de outubro, e portanto os políticos gostam muito de falar deste tema, e a minha sugestão vai aqui para criticar o aproveitamento político que tem sido feito à doença mental. Porque uma coisa é aproveitarmos do apagão, é mau, é triste, é uma chatice. Aproveitarmos da doença mental acho que é muito pior, tendo em conta que o suicídio é a segunda maior causa de morte nos jovens, e eu vou dizer isto as vezes que forem precisas. Portanto, em 2023, por iniciativa do Bloco de Esquerda e do Livre, é aprovado no Parlamento, portanto com grandes votos do PS, estamos em maioria absoluta, uma linha de prevenção de suicídio 24 horas. Porque neste momento a prevenção da doença mental por via telefónica é feita pela boa vontade das pessoas, nomeadamente por uma associação que é a Associação SOS Voz Amiga, que trabalha entre as 3 da tarde e meia-noite com voluntários apenas. E, portanto, aprovou-se, e acho que foi tardiamente, em 2023 foi uma aprovação tardia, aprovou-se a linha de prevenção de suicídio 24 horas. Entretanto, a linha existe? Não. Em 2024, novamente em outubro, porque é o mês em que se fala da doença mental, Só se lembram em outubro. a Sim. Ministra da Saúde, do PSD, portanto, aqui a crítica vai para todo o lado. A Ministra da Saúde, do PSD, diz, não, é agora que vamos fazer, e, portanto, no início de 2025 a linha vai arrancar. Ok. Em janeiro de 2023 sai um artigo no Público e há uma resposta do Governo que diz que até ao 2025, fim... não? 2025. 25, sim. No início de 2025, que era quando a Ministra disse que ia estar a linha em funcionamento, sai uma notícia do Público que diz no final do primeiro trimestre de 2025, portanto, até ao final de março, a linha vai mesmo estar a acontecer, não é? Em efetividade. E disseram até que já havia um número, que era o 14111, que já estava aprovado pela Anacom. Portanto, nós estamos no dia 2 de maio hoje. A Ministra disse que a linha ia estar em atividade no final de março. Portanto, eu vou ligar. Eu vou ligar para saber. Repete o número outra vez, Joana. 1411. Pronto. E é isto que acontece ao outro lado. Alguém que tenha ideações suicidas no estado grave, e se ligar para o 1411, é isto que acontece. Mas isto podia ficar por aqui, não é? Podíamos pensar, pronto, é só o Governo a atrasar-se em tudo o que faz, como sempre, não é? Seja à esquerda, seja à direita, atrasa-se sempre. Pronto, podíamos pensar que era só isto, mas não é só isto. Porque o que acontece? O que acontece é que o Governo atual, neste momento, quem está em funções, aprova um cheque psicólogo para os alunos do ensino superior, porque percebem que os alunos do ensino superior estão num risco maior, ou pelo menos assim o dizem. E aprova um cheque psicólogo. Esse cheque psicólogo exclui, portanto, foi uma grande festa, meu Deus, foi aprovado um cheque psicólogo para os alunos do ensino superior, depois mais tarde vem-se a perceber que esse cheque psicólogo não era bem assim, porque não era para todos, porque excluía uma série de pessoas que já tinham doença mental. Ora,
Mais grave. 16 em cada 10 pessoas em Portugal sofrem com uma doença mental. A probabilidade de uma série de jovens do ensino superior já ter uma doença mental e ficar excluído daquele cheque era enorme, portanto, aquilo foi areia para os nossos olhos a ser tirada, novamente, uma utilização política de doença mental. Pronto, não esqueçamos que o governo do PS, do António Costa, demorou 5 anos a aprovar 40 psicólogos para o SNS, uma contratação de 40 psicólogos. Foram em 2018. Foi o início da contratação, eles vão entrar em função em 2023. Vamos perceber se os psicólogos do PSD, que aprovaram os 110 psicólogos durante este ano, se já vão entrar em funções ou não e o que é que vão fazer. E no meio disto tudo, eu queria terminar dizendo que estamos em campanha eleitoral e o PAN fez uma proposta na Assembleia da República, mas isto foi antes de estarmos em campanha, foi em fevereiro, fez uma proposta na Assembleia da República para a criação de uma linha de apoio de saúde mental aos jovens de ensino superior. E foi aprovada. Portanto, temos várias aprovações de linhas, mas a SOS Voz Amiga continua a ser a única coisa que dá realmente resposta e eu gostava de perguntar verdadeiramente ao Governo, mas não só ao Governo, a todas as pessoas que estão sentadas no Parlamento, o que é que uma pessoa que está na iminência de tirar a sua própria vida por causa de uma doença, o que é que essa pessoa faz com projetos de lei aprovados? Porque eu, sinceramente, acho que aquilo que o Governo e o Parlamento está a fazer é zero. Eu achei que ias referir quem é que votou contra. Quem é que votou contra? O PSD votou contra. O PSD votou contra a criação desta linha e o CDS votou contra. De alguma maneira estão a ser coerentes. Ainda não aprovaram a primeira, ainda estão aqui atrasados na primeira, não aprovam a segunda. De alguma maneira são coerentes. Quem é que está mal? Não sei, eu acho que andamos todos a brincar muito com isto e efetivamente os jovens continuam. Eu só referi uma coisa em relação a este dado. O suicídio é a segunda maior causa de morte nos jovens. A primeira são acidentes de viação. O que significa que uma doença física não mata mais que uma doença mental em Portugal. Porque a doença mental, ou seja, o acidente de viação é um acidente que acontece naquele momento e, portanto, a pessoa pode falecer por uma situação que acontece naquele momento. A seguir, vem logo a doença mental. Portanto, como é que nós continuamos a fingir que isto não é um problema? E como é que a pedopsiquiatria em Faro é garantida por uma pessoa a meio tempo? Quer dizer, da última vez que vi foi há uns meses. Sim. Fica aqui o apelo da Joana. Vamos agora passar para os vossos comentários sobre o debate que aconteceu na quarta-feira entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Finalmente um debate com tempo aceitável, não é? Digam vocês se concordam. Bernardo, quero saber tudo. Foi esclarecedor? O que é que achaste? Acho que eu tenho tanto para dizer, infelizmente. Pouco tempo. Muito pouco tempo para me pronunciar devidamente. Um resumo. Olha, um resumo. Sem dúvida alguma, foi um debate claro. Para mim, a clareza que me trouxe é que nenhum dos dois tem qualquer visão para o país. Okay? Do lado do Montenegro, vemos alguém que tem uma visão muito a miúdo e a visão dele é um virar da página. Ele parecia que estava a enunciar um Excel, como eu também faço na fidelidade aos meus superiores. Abro-lhes o Excel e digo: na sheet 1 temos isto, na sheet 2 temos aquilo, estes números batem assim e os resultados... Sim, exato, obrigado, João. Nesta folha tenho isto, naquela folha tenho aquilo. E acho que infelizmente cá está, o Luís Montenegro, e bem, está altamente focado na resolução de problemas imediatos, muito curto prazo. Mas é aquilo que ainda hoje de manhã eu comentava com um amigo meu, que é, quando nós olhamos para trás nos 50 anos de democracia que Portugal tem hoje, nós conseguimos com total clarividência ou com muita facilidade dizer que Mário Soares criou uma coisa, Portugal na CE. Cavaco Silva criou uma coisa, Portugal moderno. Querias rasgar Portugal com quilómetros de autoestrada, 30 por uma linha, modernizar Portugal. José Sócrates, que é uma pessoa que infelizmente é o que é, mas ele tinha uma coisa, que à sua maneira ele tinha uma visão para Portugal, que era um Portugal mais igual, mais próximo, um parque escolar eficaz, 30 por uma linha. Passos Coelho, discordemos ou não, tinha uma visão para Portugal. Portugal tinha que ser um país que cumpria a sua palavra, que pagava as suas contas e que tinha as contas em ordem. E eu hoje, nos últimos governos, eu não sei o que é que António Costa quis. Entendi. Sei que estagnou para o Portugal inteiro durante 8 anos e eu não sei o que é que Montenegro ou o PNS querem. E, portanto, é isto que eu retiro destes debates todos. Eu retiro aqui meia dúzia de coisas. Quanto mais o PS bater no caso da SPI não viva, mais eu vejo a narrativa do Chega a crescer. Porque é gente não que vá votar no Partido Socialista, porque a SPI não viva, em alguém que queira votar ao centro e moderado é-lhe relativamente indiferente, mas as pessoas que hoje dizem chega disto, que eles são todos iguais, a única narrativa que aqui tem voto é o Chega, e o caso da SPI não viva, que o PS continua só a trazer para cima da mesa,
mantém-se, eu acho, a trazer votos para o Chega e que eu não adoro isso. Primeiro ponto é este. Segundo, vejo também através de Pedro Nuno Santos, e agora é um comentário a toda a esquerda, a única esquerda que até agora eu vejo com algum tipo de força ou vontade de fazer acontecer é o LIVRE, por Rui Tavares, porque tudo o resto para mim está completamente estático, não sabem o que é que estão a dizer, não têm qualquer narrativa de alternativa, e é isto que Pedro Nuno Santos demonstra no debate. É, em tudo aquilo que ele discordava com o Luís Montenegro, discordava por um pouquinho, mas muito pouquinho. É pá, assim, a crise da habitação, nós vamos fazer exatamente igual. Nós agora até queremos um IVA zero no cabaz alimentar. Não, pois, o IRC nós queremos baixar, mas não é para os mesmos que vocês. Não, nós temos sem dúvida que tentar manter cá os jovens com redução de impostos, mas se calhar de outro modo. Portanto, eu não vi um Pedro Nuno Santos a querer afirmar uma alternativa socialista em Portugal. Mete-me, por um lado, mete pena, porque eu acredito que a democracia se faz por comunhão de opiniões distintas e, portanto, nós precisamos de uma esquerda eficaz. Mas eu não vejo isso. Vejo, pelo contrário, um enorme vazio. E relativamente ao Pedro Nuno Santos também, sim, aquilo que eu não vejo é coerência. Portanto, nós fomos habituados a um Pedro Nuno Santos que, quando Costa queria que ele se demitisse, ele não se demite, levanta pé, faz guerra, é um radical, e agora de repente parecia um professor catedrático. Assim, uma pessoa quase afável. Parecia o Marcelo Rebelo de Sousa no comentário da noite aqui há uns anos. Sim. E, portanto, eu agora já não sei sequer quem é que é a alternativa socialista. Sim. Do lado de Luís Montenegro, viu a ser a pessoa que tem sido, relativamente altivo, às vezes um bocado ríspido até no modo como introduziu os temas, mas em termos de matéria não se viu nada de novo. Discutiu-se a crise da habitação, que já conhecemos e sabemos quais são as soluções, agora é só executá-las. Vimos aquilo que é a crise da saúde, que já todos conhecemos, já sabemos quais são algumas das soluções, agora é executá-las. IRCs, etc. Portanto, é isto. Falou-se com clareza e, infelizmente, aquilo que eu retiro é: eu não sei se algum dos que para primeiro-ministro caminham e se candidatam sabem que Portugal é que querem deixar-nos. E isto é aquilo que preocupa. E em última nota, aquilo só que eu quero dizer é: os jovens sim imigram de Portugal, sim também por uma carga fiscal elevada, sim por várias coisas, mas sobretudo porque nós olhamos, e eu que já pensei em emigrar, e eu que continuo a pensar que emigrar ainda pode ser para mim uma solução, aquilo que eu digo é: eu olho para trás e não vejo qual é as mudanças que me vão levar hoje Portugal a um futuro melhor. Não consigo ver, e ainda ninguém mais consegue trazer. Obrigado, Bernardo. Joana, tens um minuto para comentar o debate para depois conseguires ir ao 25 de Abril. Eu acho que no debate aquilo que eu queria dizer é que acho que o debate foi feito para uma elite política. Ou seja, a UDN tem um artigo muito giro sobre isso, porque me colocou alguns jovens a ouvir o debate e percebeu o que é que os jovens disseram a seguir, e acho que faz todo sentido neste podcast nós darmos uma nota sobre isto, que é: acho que o debate não foi para toda a gente. Ou seja, houve muitos tópicos onde eles se perderam em discussões que a maior parte das pessoas não vai perceber aquelas discussões. Quando falam dos números que o Montenegro apresenta a Bruxelas, eu acho que há uma série de pessoas que não percebem o que é que isso significa, não percebem porque é que o Montenegro apresenta uns números cá e outros em Bruxelas, e porque é que ele fugiu dessa resposta. E mesmo que perceba é indiferente, não é? Estamos a falar uma visão e um sentido para um país, uma nação, não é? Mas, ou seja, acho que são pormenores. Acho que podem não ser pormenores se forem bem explicados. Ou seja, eu acho que num debate que tem tempo, e nós tivemos este primeiro debate pela primeira vez, ou seja, nesta campanha, é o único debate que teve realmente tempo. Podiam ter aproveitado de outra maneira, não é? E acho que falta muita comunicação política em Portugal. Estamos há 20 anos. Só que há 20 anos as pessoas queriam saber mais política do que querem hoje. Porque nós não nos podemos esquecer. Anos 80, anos 90, as pessoas tinham vivido a Revolução, as pessoas sabiam o que era viver numa ditadura, sabiam o valor da política. Hoje os jovens, de alguma maneira, também querem saber, mas depois torna-se muito difícil, há uma grande barreira, porque depois não percebem uma coisa e pensam: se fui eu que não percebi. E às vezes acontece que os políticos querem complexificar o que estão a dizer para se escaparem de uma pergunta, porque não têm aquela resposta. Então nem eles próprios sabem o que é que estão a dizer, mas tornam a coisa tão complexa com a linguagem política para os jovens não perceberem que eles também não sabem. Portanto, queria dar esta nota sobre isto e queria dizer que acho que nenhum deles esteve particularmente bem. Deu-me muito sono aquele debate. Deu-me muito sono. Deixa-me só adicionar rapidamente. Para trás da altura, porque acho que fechei os olhos. Deixa-me só rapidamente adicionar uma coisa. Portanto, há uns episódios atrás eu dizia que acreditava que a AD ia perder deputados, ok? Hoje eu acho que mantemos eu mantenho esta minha opinião, eu só vejo até agora ainda um empate técnico. Vejo o futuro do PS muito ameaçado pelo LIVRE, que eu acho que pode vir a ser a iniciativa liberal da esquerda, por exemplo, é o Partido Socialista, ou do socialismo, neste momento, que eu acho que atrai os jovens. E depois há outra questão, que é: ouço muita gente que me vai dizendo: eu acho que o Chega vai descer. E vai descer para quanto? Para 30, 35 deputados. Então estamos a falar do Chega poder perder 20 a 15 deputados. A minha questão, por norma, é sempre a mesma. Eu espero que alguém aí em casa consiga depois responder, que é: então e para onde é que eles vão? Espero que vão
Para a esquerda. Bom, Joana, sim, 2 minutos. Sim, queria falar sobre as comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio, porque nós na semana passada gravámos o episódio antes do 25 de Abril. Exato. E aquilo que aconteceu foi muito triste da parte do governo. Portanto, Tu assististe a alguma coisa? Não, desculpa, eu estava a falar dos desacatos, mas sim. Dos desacatos. Achava que ias falar dos Não, desacatos. mas vou falar de tudo. Ou seja, Ok. o governo decide não celebrar o 25 de Abril por causa do luto. Relembrar que o luto no Vaticano começou no dia 26 de Abril, só em Portugal é que foi de 24, 25 e 26. Portanto, o Vaticano começa o luto a dia 26, mas em Portugal achámos que o luto devia mesmo encaixar em cima do 25 de Abril. E começa a 26 porque o funeral do Papa é no dia 26. Portanto, em Portugal nós decidimos dar a volta a isto porque deu muito jeito. Porque o que é que acontece? Luís Montenegro já percebeu que não vai conseguir ter maioria se não falar para o eleitorado do Chega, para um eleitorado à direita mais conservador. Então fica mal em campanha eleitoral, querendo falar para um público muito conservador, a aparecer de cravo na mão a dizer 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, não é? Ele não consegue falar para o eleitorado Mas do ele Chega. nas celebrações ele estava de cravo na mão. E então, até cantou ao lado de Tony Carreira então, e depois acabou. Isso não foi no 25 de Abril, não é? Mas... E o que acontece é que o Luís Montenegro deu-lhe jeito. Eu acho que lhe deu muito jeito. Eu não estou a Achas que ele dizer, gostou? portanto, não quero entrar naquelas discussões sobre o Papa e sobre a religião, não tem a ver com isso. Eu, a Sim. semana passada, levei-me em elogios para o Papa porque acho mesmo que o Papa Francisco foi uma figura muito importante para o desenvolvimento do mundo. Sem dúvida. Ok? Agora, no próprio 25 de Abril, eu estive na Avenida e em muitos momentos dissemos todos, porque o próprio Papa Francisco também representa aquilo que se celebra no dia 25 de Abril, ok? Sem dúvida. Portanto, aquilo que eu achei muita graça foi o Luís Montenegro chuta a celebração do 25 de Abril para o dia 1 de Maio, não é? À boleia do argumento do luto, chuta para o dia 1 de Maio. No dia 1 de Maio faz uma festa nos jardins de São Bento, onde se chama isto São Bento em Família, não é? Sem nenhum tipo de referência ao 25 de Abril, com uma tirada até... Ou seja, este dia não é propriamente o dia para celebrar a família, não é o dia da família. Este dia é o dia da revolução, é o dia da liberdade. Seja o 25 de Abril, seja o 1º de Maio, que durante o Estado Novo nós não podíamos celebrá-lo, não é? Exato. Portanto, tem a ver com direitos das pessoas, tem a ver Claro. com política. E ele traz aqui a família para uma festa de celebração política. Eu já vi isto a acontecer. Eu vi isto a acontecer antes de 74, quando se chamava a família para fazer uma manipulação política das pessoas. Pronto. E depois vai cantar os sonhos de menino. Eu acho que o grande sonho de menino de Luís Montenegro é conseguir captar o voto do Chega e as pessoas que votam no André Ventura. Não sei se vai conseguir. Uma coisa é certa, neste 25 de Abril para mim foi diferente, porque no dia 25 de Abril estava a descer a Avenida da Liberdade e por um bocadinho que não estava no Rossio, quando aqueles energúmenos da extrema-direita começaram a porrada com as pessoas e foram detidos no dia 25 de Abril, o que é uma grande ironia. Como é que alguém consegue ser detido no dia da Liberdade? Quer dizer, é porque o dia da Liberdade não é um dia onde vale tudo, não é? E mesmo assim ser detido no dia da Liberdade é grave. Nós tivemos quase a chegar ao pé deles. Nós chegámos ao pé deles porque, creio eu, isto não foi falado, mas as Chaimites fizeram um compasso de espera à entrada dos restauradores um bocadinho maior do que o habitual. Eu deixo sempre ao pé das Chaimites e, portanto, normalmente fazem sempre um compasso de espera. Desta vez foi um bocadinho maior. Consegui ver o Vasco Lourenço, incrível, ele passou por mim e tal, e no meio disto estava a acontecer aquela tristeza no Rossio. Desta vez, pela primeira vez, a extrema-direita teve um comportamento horrível. E eu senti que eles foram detidos para a segurança deles, porque se nós chegássemos todos no momento em que eles ainda não estavam dentro do carro da polícia, aí nós íamos perceber que estamos todos de cravo na mão na rua para marchar contra a extrema-direita, todos menos o Primeiro-Ministro. Muito bem. Bernardo, A minha avó dizia uma coisa muito gira 15 relativamente a segundos. estes género de temas, que era deixar sair uma largada a cavalo para cima deles. E acho que era exatamente Bem. este caso. Não, naturalmente, a manifestação de 25. Estou Sim, a sim, falar sim. Nós percebemos. dos outros imbecis. bem, terminamos. Mas pronto, acho que concluímos por aqui. Só Sim. dizer que o Espírito Santo pronunciou-se através do Papa a quando, durante o seu luto, Trump chegar a acordo com Zelensky a propósito da negociação dos minerais. Tenho pena que o Espírito Santo se tenha pronunciado deste modo, mas aparentemente também já deve ser ele próprio, hoje em dia, alguém de negócio. E acho que isto é um passo muito contrário àquilo que era o movimento até agora, ou o sentido estratégico da União Europeia, não é? Ou seja, agora os Estados Unidos encontraram uma forma de ir ressarcir parte daquilo que têm sido os seus investimentos nesta guerra da Ucrânia versus Rússia, naquilo que é um acordo que é cheio de ses, portanto aquilo é se, é o acordo dos ses, mas entre os vários ses, um deles é que a Ucrânia não se junta à NATO, a Ucrânia não se junta à União Europeia. E portanto ficamos aqui com dois grandes passos muito importantes. O primeiro é todo o investimento que a União Europeia tem feito na proteção da Ucrânia. 2, é perceber como a palavra da Ucrânia é de tal modo frágil que uma exploração de minerais põe em causa tudo aquilo que tem sido este apoio. Portanto, aparentemente nunca foi sobre a manutenção da paz Claro. e foi sempre
por algo mais. E, portanto, a Ucrânia mostra assim as suas verdadeiras cores, de certo modo, e Trump leva com ele uma vitória para os seus primeiros 100 dias. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Bernardo Faro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovote e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.